Daí, pessoal, mais uma resolução. Roberval, quando perguntado sobre o número da sua residência, sugeriu 5 números e afirmou que um deles corresponde à resposta da pergunta, e que esse número é divisível por 3, por 5 e por 8. Considerando que as sugestões de Roberval estão nas alternativas, em qual delas está o número da sua casa? Bom, então o que acontece? Essas possibilidades aqui, olha só, vou colocar as alternativas aqui, ó. Letra A, 43.220. Letra B, eu tenho 41.760. Na letra C, eu tenho 17.655. Na letra D, eu tenho 34.715 e na letra E eu tenho 76.140. Bom, o Roberval diz o seguinte, que um desses números é o número da casa dele e que para tu diferenciar, para tu acertar ou escolher qual é o número correto, o número da sua casa é divisível por 3, é divisível pelo 5 e é divisível também por 8. Bom, então eu tenho que identificar qual desses 3 números é divisível tanto pelo 3, quanto pelo 5, quanto pelo 8. O mais fácil de ver é a divisibilidade por 5. Né? Quando que o número é divisível por 5? Quando ele finaliza por 0 ou 5. Então vou verificar isso. Letra A finaliza por 0, letra B por 0, letra C finaliza por 5, letra D finaliza por 5 também e a letra E finaliza por 0. Ou seja, todos eles finalizam por 0 ou 5. Então todos eles são divisíveis por 5. E isso não adiantou de nada para mim. Então o fato da divisibilidade por 5, não consegui escolher o número, não consegui sequer eliminar um dos números. Então essa informação não me foi muito útil. Ok, vou agora para a divisibilidade por 3, que também não é tão complicada. Quando que um número é divisível por 3? Quando eu somo seus algarismos e a soma deles é divisível por 3. Então vou fazer essa soma aqui, ó. 4 mais 3, vou somar aqui os algarismos, ó. 4 mais 3 mais 2 mais 2 mais 0. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais o outro 2, 11, mais 0, 11. A soma é igual a 11. 11 não é divisível por 3. Então esse número não é divisível por 3 e a letra A está eliminada. Letra B, vou somar os algarismos 4 mais 1 mais 7 mais 6 mais 0. 4 mais 1, 5, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 0, 18. A soma é igual a 18. 18 dá por 3. Bom, então pode ser a letra B. Letra C, vou somar os algarismos. 1 mais 7, 8. 8 mais 6, 14. 14 mais 5, 19. Mais 5, 24. A soma está dando 24. E 24 é divisível por 3. Então pode ser esse número, letra C. Letra D, vou somar os algarismos. 3, 4, 7, 1, 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 1, 15. 15 mais 5, 20. A soma está dando 20. 20 não é divisível por 3. Não dá para dividir 20 por 3. Então significa que esse número também não é divisível por 3, está eliminado. Letra E. 7 mais 6, 13. Mais 1, 14. Mais 4, 18. A soma é 18 e 18 dá por 3. Então pode ser letra E também. Então eu fiquei entre possibilidades B, C e E. Um desses 3. Quem vai me definir a divisibilidade por 8? E aí tem que lembrar quando que um número é divisível por 8. Bom, uma forma
de verificar se o número é divisível por 8 ou não, principalmente quando o número é bem extenso, é que as 3 últimas casas devem ser divisíveis por 8. Vou explicar isso. Se eu tenho um número, por exemplo, 3.746.932. Olha só, 3.746.932. Eu sei que esse número ele é divisível por 4. Se eu dividir por 4, vai dar resto 0. Por quê? Porque olhando os 3 últimos, é um número divisível por 8. Ok? Aqui deixa eu modificar aqui 932. Vamos verificar até. Vamos tirar aqui, ó. Vamos fazer diferente, ó. Eu quero saber se esse número aqui é divisível por 8, tá? Botei ele agora, 3.746.932. Eu quero saber se todo ele é divisível por 8. Então eu pego só os 3 últimos, só a centena, e faço 932 por 8. Se a centena for divisível por 8, é porque todo número é. 9 por 8 dá 1. Aí não vai dar, né? 1 vezes 8, 8. E sobra 1. Baixa aí o 3. 13 por 8 também dá uma vez. 1 vezes 8, 8. Me sobra aí 5. E aí 52 por 8 dá quebrado, né? 52 por 8 vai me dar aqui 6. 6 vezes 8, 48. Vai ter um resto 4. Ó, 48, resto 4. Então, como 932, que é o final do número, não é divisível por 8, significa que todo esse número não é divisível por 8 também. Então, só interessa para ti os 3 últimos. Se 932 fosse divisível por 8, todo o número também seria. Bom, isso é uma maneira de fazer a divisibilidade por 8. Outra forma, na prática, de fazer a divisibilidade por 8 é pensar no 8 como resultado do produto 2 vezes 4. E aí eu faço o seguinte na prática. Verifico se o número, ou divido o número por 2, e depois que eu divido por 2, em sequência, verifico se ele dá por 4. Se ele der por 2 e o resultado da divisão por 2 também der por 4, é porque o número é divisível por 8. Então é esse procedimento que eu vou utilizar aí. Então vamos pegar letra B, que é a possibilidade. Ó. Eu pego os 3 últimos, 760. Então 760 eu posso dividir direto por 8 e experimentar se dá ou não. Se der por 8, o número é divisível por 8. Se não der por 8, o número não é divisível por 8 todo ele. Mas eu posso fazer um outro recurso, que é o seguinte. Ó, esse aqui que eu estou mostrando. Ó. Eu primeiro divido por 2. Essa divisão pode ser feita até de cabeça. 760 por 2 dá 380. Agora eu verifico se esse 380, se ele é divisível por 4. E aí, para ver se é divisível por 4, eu só olho os 2 últimos. Regra da divisibilidade por 4, tu olha a dezena. 80 dá por 4? Dá por 4. Então significa que esse número aqui é o número da casa do Roberval. Por quê? Porque esse número vai dar por 8. Já deu por 3, já deu por 5, vai dar por 8. Por que vai dar por 8? Porque a sua centena final, 760, eu divido por 2, que dá 380, e esse resultado 380, ele é divisível por 4 também. Por que é divisível por 4? Porque eu olho só os 2 últimos, ó, e 80 dá por 4. Então essa é a regra da divisibilidade por 4. Então a letra B, mas eu vou conferir as outras duas. 17.655. Bom, esse aqui já não dá por 2, ó, né? Então não vai ter como ser divisível por 8. Ele não dá por 2, ele é ímpar. Então esse aqui está eliminado. Letra E. Letra E é par. Então dá por 2. Então eu pego aqui a centena, ó, 140. Divido isso por 2, que vai dar 70. E aí tem que ver agora se esse 70, se ele dá por 4. E 70 não dá por 4, né? 70 dividido por 4 dá quebrado. Então logo esse número não dá por 8. E aí confirma, a casa do Roberval é o número 41.760, letra B.
ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado, obrigado pela visita, forte abraço, bons estudos e até a próxima.